primeiro lugar, eu gostei de ver a discussão. O primeiro objetivo era esse mesmo, que vocês discutissem um pouco a matéria, e não há nenhuma pretensão aqui de esgotar nada de direito, mas que vocês tenham noções a esse respeito. O segundo, primeiro é o elogio, que eu gostei da explicação, o segundo é tempo, por favor, façam, olha, uns 20 minutos suficiente, e demorou um bocado aqui, demora mais. Aprendam isso, se já não fizeram na vida, quando se marca tempo, façam isso. Porque aqui o meu objetivo não é atrapalhar ninguém, impedir de fazer. Mas vocês podem fazer vários testes aqui ou ali, então marca esse tempo. Se não fez, fizesse, porque quase sempre é um monte de gente disputando espaço e tal. Então, façam dentro do tempo. Já dizia lá o meu avô, os nossos avós, que o ótimo é inimigo do bom. Então, façam, e assim como o bom é inimigo do médio. Então, façam. Tá? Tem que fazer? Façam. É uma coisa muito presente na vida profissional do advogado e tem que ser também das pessoas que vão para o secretariado. Se a gente tem prazo para fazer, se não faz, perde o prazo. Não tem mais possibilidade de fazer porque não fez no prazo. Com a demora, acaba roubando um pouco de tempo que aquele não podia discutir um pouquinho antes. Né? Então, prestem atenção nisso, façam o possível dentro daquele tempo de que dispõe. Melhor do que deixar e não fazer, porque, repito, na maior parte das vezes, quando se marcar prazo, tempo não se fez, acabou. Você não tem a segunda oportunidade, não tem a oportunidade de continuar. A terceira é para reafirmar que o objetivo disso aqui. Primeiro é revisão, mas para ver também as dúvidas, as dificuldades e tal. A sua colega lá falou que é tudo isso de matéria, é um nada de matéria, isso daqui. Nós entramos no Estado, ainda pretendo, ainda embora haja pouco tempo daqui para frente, nós temos ainda P2, P1, essas coisas todas, EPI e tal, é muito complicado o trabalho, mas ainda pretendo terminar as noções sobre o Estado e de alguma coisa, pelo menos disso, que eu penso que é essencial, alguma coisa sobre as organizações em que vocês vão trabalhar, quer dizer, quais são as pessoas jurídicas, como se organizam, sociedades, associações e tal. Na verdade, é um pedacinho de matéria, não tem nada de muito não, é um pouquinho. Vamos lá, então. A primeira questão necessariamente polêmica mesmo, porque ninguém, nós estamos aqui na classe, ninguém chegou a uma conclusão. Não há uma conclusão só, única e definitiva. Há posições diferentes a isso. O que eu queria ver era exatamente a discussão que vocês fizessem. Antes de começar a discussão aqui das questões, só lembrar que quem escreveu heterônomo tem um Hzinho na frente, tá? Então, heterônomo não é sem o H, tem um Hzinho na frente. Aliás, como tem heterossexual, é a mesma coisa, a mesma ideia. Hétero, que é diferente, é outra fonte e tal. Então, por favor, ninguém também não se preocupe, não está perdendo ponto ou ganho, nada disso. É simplesmente observar que é uma palavra de origem grega e tem o Hzinho lá na frente. Né? Bom, vieram duas respostas sobre essa questão. Vou ler a primeira mais curta. É falso uma vez que o direito é algo imposto pelo povo. Não há discussão, enquanto a moral, que é algo autônomo, abre espaço para maiores e diferentes âmbitos. É uma posição. Aqui está dizendo que é falso porque o âmbito da moral seria mais amplo do que o do direito. É uma possibilidade, é uma maneira de pensar. Só para quem escreveu, chegar à afirmação, o direito é algo imposto pelo povo. Olha, essa é uma discussão que não termina mais, é algo que tem que tomar cuidado para afirmar. As pessoas que entendem que aquilo que é direito simplesmente porque foi imposto pela autoridade, não estão nem aí se foi o povo ou não foi o povo. Cara. Relativizem sempre, contextualizem aquilo que escreve. Então, deve ser algo que o povo entende? Ok, mas é sempre imposto pelo povo? Para não ir muito longe,
há não muito tempo atrás, um tempo histórico não muito distante, na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, havia lá a Constituição, deixou todos os judeus deixaram de ser alemães. Estava lá escrito na Constituição da Alemanha. Era direito? Era, estava posto na Constituição. Praticava-se aquilo? Praticava-se aquilo. Muita gente pensava que aquilo era o correto, era isso fazer. Então, relativizem a coisa. Para quem não viu, recomendo que vejam. E sob essa perspectiva, um filme, tem gente que não gosta, eu gostei muito, assisti pelo menos 2 vezes, chamado O Leitor, que trata exatamente disso. É uma moça que ela foi guarda, né? Guarda num campo de concentração, e depois, como é uma coitadinha, ela foi julgada depois. Tá? E a discussão é exatamente sobre essa. Aquilo era direito? Eu tinha opção? Não tinha opção? Então, concordo com que o direito deve ser imposto pelo povo, mas eu quero dizer que nem sempre aquilo que se entende como direito é imposto pelo povo. Não há uma resposta só. A resposta aqui vai depender sempre da posição que toma, da posição que assume. Eu entendo sempre que são campos diferentes. Deve ser impregnado pela moral? Deve. O direito deve ser. Mas também penso que é muito difícil de a gente estabelecer, principalmente num país como o nosso, que é um país muito diversificado, uma moral só, um tipo de moral, há diversos tipos de comportamento. O mais adequado aqui é dizer, olha, são campos próprios, devem ter ligação com outro. A grande diferença mesmo é que no campo moral não há sanção. Então, se eu faço alguma coisa errada e se as pessoas entendem moralmente errado, não tem punição, não tem sanção. É algo como alguém escreveu aqui, que é autônomo, ou seja, é de dentro, a própria norma. As pessoas que fazem as suas próprias normas morais ou cumprem as suas próprias normas morais. Já o direito não, é heterônomo, ou seja, ele vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Eu vou ler a segunda resposta. Não necessariamente, pois ambos se expressam por normas. Por um lado, o direito tem por fundamento ou essência o fator externo, ou seja, aquilo que nasce de fora para dentro, que é imposto heterônomo, com H. Trata-se de um fato social variável e que está sempre em desenvolvimento. Já a moral, algo interno, pessoal, individual, autônomo, um hábito, um costume, enfim. Conjunto de valores, aquilo que se pratica, marcado por regras sociais. Bom, então essa aqui é a resposta, mas é mais para vocês pensarem no assunto, não é nada que tenha assim, é essa a resposta. Mais para frente, quando nós chegarmos na parte de Constituição, na parte de pessoa, aí nós vamos ter, olha, o direito diz isso, é assim que funciona. Por enquanto é mais para que vocês organizem as suas ideias a respeito e, óbvio, cada um pode fazer do seu próprio jeito, já que não há uma regra só para pensar de uma determinada maneira. Questão número 2. Cada um pode ter jeito de pensar. A questão seria falsa? Sim. E? Tudo bem. Tá. Não, só. Não, se alguém escrevesse aqui, não é mais amplo, e explicasse por quê, eu posso até não concordar, mas nós, como eu disse, nós estamos num campo em que não há alguma regra fixa e determinada. As pessoas pensam de modo absolutamente diferente. Tá? Se alguém tivesse colocado que era verdadeira, mas expôs o seu ponto de vista. Exatamente. É o tipo de questão, a questão aberta, porque se trata de alguma coisa discutível. Não há nada que seja... É assim. Tá? Se você pegar livros de direito, então você vai encontrar gente que se posta decididamente no sentido de que um não tem nada a ver com o outro. Nada. Então, não vou pensar hoje, porque eu quero ver as outras questões. Por exemplo, o chamado, eu estava agora numa turma de contábeis, e lá eles têm lá um determinado módulo em que o professor jogou para eles esse mesmo tipo de discussão, não foi o de direito não, foi o professor lá de práticas sociais, eu não sei exatamente o nome do módulo. E ele falou, positivismo, teoria tridimensional do direito, imperativo categórico de Kant, falou um monte de coisas lá, e eles não têm prova, né? Agora, depois da minha aula, nós não entendemos nada disso aqui. Vocês pegam 50 teorias aqui, e cada uma, essas pessoas escreveram há muito tempo, cada um
pensa de uma maneira. Expliquei rapidamente lá o que pude. De qualquer maneira, o que vocês têm que entender? Então, todas essas ideias são especulações, cada um entende de uma maneira. Então, eu não faria nunca uma pergunta categórica, assim, falso ou verdadeiro, numa prova de alternativa. Mas numa questão como essa aqui, o que eu quero ver é exatamente a discussão que vocês possam ter a respeito. Cada um pode pensar de uma maneira. O senhor mesmo falou que tinha basicamente 3 tipos de pensamento, né? Sim, o direito e a moral não tem nada a ver, o outro, a moral está ligada, entrelaçada, e o outro ficava muito... Lembra que até fiz um pequeno gráfico aqui, quer dizer, tem gente que estão dois, aquela teoria dos círculos lá. Um círculo separado, um não tem nada a ver com o assunto, o outro tem o direito dentro da moral e o outro que tem uma parte que se comunica. São ideias, cada pessoa vai pensar de uma maneira. Entendam, saibam o que é, para poder se referir a respeito. Não há nada, repito, categórico, definitivo, tem que ser assim. Quando chegar no tem que ser, eu vou dizer, olha, é assim e não tem muita especulação. Você pode até discordar, mas tem que ser. Aqui não é o caso. Questão número 2. O direito é uma obra pronta e acabada. Falsa, porque o direito sempre vai se adequar às culturas, costumes e necessidades da sociedade. Conforme surge um questionamento a respeito de uma lei, surge a necessidade de uma emenda ou uma nova lei. O direito não tem fim, está sempre em elaboração, e a outra foi do mesmo jeito, só que tem uma pequena observação na outra. Direito é um fato social, a ciência que vige e cria as leis. Olha, vamos evitar, vai ser até objeto da quarta questão aqui, vamos evitar essa assimilação de direito com lei. Né? Lei é certamente, no nosso momento atual, é certamente o instrumento mais evidente, mais claro do direito. Não é o único. Para não ir muito longe, está dentro do ambiente que vocês vão viver, o ambiente privado, das organizações. Um dos meios de criar direito, de criar normas, são os contratos. Tá? Contratos, as pessoas têm que cumprir os contratos, são regras individuais, são só para as partes contratantes, mas são normas, são regras, constituem direito e não são leis. Tá? Então, vamos abrir o espaço aqui. Lei é a principal fonte, a fonte mais clara, a fonte mais evidente? Sim, hoje é. É a única fonte? Não, não é a única fonte. Não, vamos evitar, repito, essa assimilação de direito com lei. De qualquer forma, o principal da resposta está correto. É uma obra pronta e acabada? Certamente que não. Não dá para falar o direito hoje, acabou, daqui ele não passa, ele chegou no seu limite. Tá? Não pode chegar por quê?